Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, te pedindo que o Senhor nos dê graça para poder falar de um assunto muito importante sobre a sua igreja. Ao longo dos anos, o Senhor tem cuidado da sua igreja e tem moldado ela de acordo com o padrão que o Senhor quer. Então, em nome de Jesus, fale ao nosso coração através das suas escrituras, através da história, para que a gente possa compreender muito mais o plano de Cristo nessa terra. Em nome de Jesus, glorificamos e exaltamos o seu nome e que o Senhor possa nos conduzir através da sua palavra nessa noite. No nome de Jesus, amém. Pode começar, reverência, fica à vontade. Tá valendo? Tá valendo. Bom, gente, boa noite. É uma honra estar aí com os irmãos. Gosto muito de estar aqui. E sem mais delongas aí, né? Eu vou falar rapidinho, e é rapidinho mesmo. Não, hoje é rapidinho, vou ser bem breve. Quantas horas agora mesmo? Foi 15 ou 20 que a gente dividiu para cada? 20, vou falar só 15. Eu vou falar rapidinho sobre um tema, porque assim, a reforma protestante, ela foi o resultado de um tema que foi muito importante e que foi assim o que deu start, o que deu início nas discussões, que era o tema de o que tinha autoridade sobre a igreja. Naquela época, o Papa, um concílio papal lá, né, uma reunião de papas e de padres, um documento produzido pela igreja, todas essas coisas, elas tinham autoridade iguais à da Bíblia. Então elas eram todas assim, estavam todas no mesmo nível. E digo mais, a partir e já nessa época da reforma, eu diria que esses concílios, a palavra do Papa e esses documentos produzidos pela igreja, eles tinham autoridade maior do que a Bíblia, porque os católicos romanos, eles entendiam, esse ponto é interessante, eles entendiam que quem podia interpretar a Bíblia era a igreja. Então, foi uma disputa por autoridade. Quem é a autoridade sobre a vida do cristão? É a Bíblia? É o Papa? São os concílios? São os documentos produzidos pela igreja? Ou, em última análise, é a igreja? Na percepção e no entendimento deles, a igreja era a única, a igreja instituição era a única que poderia interpretar a Bíblia. Então, o que a igreja dissesse que era X, era X. Se a igreja dissesse que era branco, se dissesse que era preto, e ninguém podia questionar isso. Então tem um vídeo, tá no jeito aí? Eu trouxe um vídeo que é atual, os meninos vão passar ele ali, que vai dar para a gente ter uma ideia como essa mentalidade, como esse ensino, essa doutrina católico-romana, ela não mudou. Até os dias de hoje, eles acreditam, eles ensinam e eles usam textos bíblicos para afirmar que a igreja é quem interpreta a Bíblia. Então, por causa disso, você não pode chegar com a Bíblia e questionar o padre, porque você não tem o direito, né? Não é o seu papel interpretar a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a igreja. E aí, nesse sentido, a autoridade da Bíblia está acima a autoridade da igreja está acima da própria Bíblia. Passa o vídeo aí, tá no jeito? Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade.
Então, assim, basicamente, a teologia católico-romana é essa. Qual que é a ideia? É a ideia de que a igreja, ela é a mãe da Bíblia. Que a igreja, ela, em um certo aspecto, ela produziu a Bíblia. A igreja é quem escolheu o cânon. A igreja é quem definiu os livros que entrariam no cânon. Então, nesse sentido, a igreja produziu a Bíblia, ela teria autoridade sobre a Bíblia. Quem teria esse direito de interpretar a Bíblia, seria apenas a igreja como instituição. Então, se você abrir o seu... E eles usam um texto bíblico, vocês abrirem aí comigo, 2 Pedro, no capítulo 1, verso 19 em diante aí. A gente vai ver o texto que é comumente usado para defender essa posição, de que a igreja é quem tem essa autoridade, né, e que fora da igreja não se tem autoridade para interpretar a Bíblia. Nós vamos ler o parágrafo todo aí, mas é basicamente o verso 20 aí, né, que é o verso chave. Olha o 19 aí, 2 Pedro 1,19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Atenção aí no verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então tem uma versão aí, né, do verso 20, que é a antiga e a mais famosa, né? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então esse é o texto que é porcamente, né, interpretado para usar, que é a base bíblica aí, que é pobremente interpretada para dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então qual que é a ideia, né? A aplicação deles. Já que não é de particular interpretação, quem pode interpretar é só a igreja. Então esse era o ponto. E aí os reformadores, eles voltaram à Escritura, eles tinham essa vontade de... Imagina, a Bíblia era só em latim na época, né? Da reforma, da igreja romana. Então Bíblia em latim, o povo não lia latim, ok? A latim era a língua do padre, então a galera não sabia latim. Então ninguém sabia nada ali, basicamente, né? O padre falava ali, a pessoa só repetia, não sabia, não entendia nada. Falei. Interessante. Caiu o ar. Misericórdia. Tá reformando, viu, gente? Pode ficar tranquilo. E o interessante que ele falou isso aqui, e parece que hoje, isso tudo que aconteceu, né, naquela época tem acontecido hoje, porque se antigamente o Papa falasse assim, gente, vocês tinham que comer capim para ser salvo, o povo comia. E hoje em dia é a mesma coisa. O pessoal fala que você tem que fazer um tanto de coisa para ser salvo. E não há essa necessidade. Não há essa forma. E aí, o povo não... Antigamente, eles não tinham oportunidade de ter as escrituras escritas para poder ler, interpretar de acordo com o Espírito Santo. Mas, hoje a gente tem as escrituras, e o que o pessoal fala? Tipo assim, se o pastor chegar e falar com você, não, para você ser salvo, você tem que comer capim. Tem gente que vai lá e come capim. Mas pode continuar, a gente vai chegar nessa parte. Então qual foi o ponto aí, né, do debate, né? Foi um debate sobre autoridade. Quem é que tem a autoridade sobre o crente, sobre a igreja, no sentido aí puro da palavra? É o bispo ali, né, o cabeça, ou é a Bíblia? Ou é a palavra de Deus? A interpretação romana era: a igreja, ela deu à luz a Bíblia, porque é ela que definiu ali, né, os livros, e por causa disso é a igreja, a instituição, que tem o direito de interpretar a Bíblia. O ponto dos reformadores, não. Os reformadores, eles voltaram para o texto bíblico, eles voltaram
para os textos originais. Então eles liam a Bíblia, e todos eles liam a Bíblia em grego e em hebraico. Eles largaram o latim, eles largaram a tradução latina, que tinha muitos erros, e eles voltaram para o original. Eles viram que muitas doutrinas romanas, elas tinham origem no texto da tradução latina, mas que às vezes era totalmente ao contrário da expressão original no grego. E eles voltaram para os originais e eles imprimiram, e isso, Lutero foi um radical aí, né? Ele imprimiu a Bíblia em alemão. Então imagine, ninguém nunca tinha Bíblia para ler, né? Era latim, ninguém lia latim, era a língua do padre. A primeira prensa aí, né? Gutenberg, famoso aí, Deus é maravilhoso. O primeiro livro impresso na prensa foi uma Bíblia, na Reforma Protestante. Então assim, Lutero espalhou Bíblia, o povo leu Bíblia, e o ponto deles na interpretação era o seguinte: essa leitura e essa exegese, né, do texto, minha língua enrola, é o seguinte: vocês estão fazendo a interpretação ao contrário. O texto bíblico quer dizer que nenhuma escritura é de particular interpretação, no sentido de que ela pertence à igreja como um todo, e de que toda a igreja ela se reúne em volta daquela escritura, ela interpreta e julga aquela escritura, aquele versículo ou aquela doutrina junto, e a igreja junta interpreta a escritura. Ela não é de particular interpretação de nenhum homem, nem mesmo do Papa. E o argumento deles era que não era para os leigos, né? E o Papa assumia esse papel, mas o ponto é o contrário. O ponto é que nenhuma profecia é de particular interpretação, no sentido de que todos os santos, a igreja como um todo, ela se coloca diante do texto bíblico e ela interpreta o texto bíblico como um todo. E aí os reformadores desprezaram totalmente os concílios. Lutero foi expulso, foi deposto. Tem uma passagem muito famosa dele lá, que ele se coloca diante de um tribunal lá, todo mundo para julgar ele. Os caras mandam ele retratar o que ele escreveu. Ele fala: olha, os concílios eles vivem se contradizendo, os papas vivem se contradizendo, eu estou convencido pela escritura e eu não vou retratar o que eu escrevi. E aí nesse dia ele foi expulso. Então foi uma luta aí por autoridade. Quem tem a autoridade sobre a vida do cristão? Era a igreja na forma institucional, como é o romanismo até hoje. Nós vimos aí nas palavras aí desse senhor aí, né? Eu não sei se ele é padre ou se é bispo, não sei quem é esse cara. Mas eles guardam essa doutrina e essa teologia até hoje. E aí o que ele disse é certo. A partir do momento que você para e lê a Bíblia e você quer confrontar a doutrina da igreja com a Bíblia, você é protestante. Amém. Nós somos protestantes. Então, primeiro ponto: a reforma foi uma luta, uma guerra, uma batalha por autoridade. Quem tem autoridade sobre a igreja? Quem tem a autoridade sobre a vida do crente? É o Papa? É o concílio? São os documentos? Ou é a escritura? Os reformadores ficaram com as escrituras. Tadinho, falou menos, né? Nem parece o Guil de domingo, rapaz. Meu Deus do céu. É você, Fábio, agora, meu querido. As solas. Interessante, né, quando ele vai falar isso, é que Lutero, ele começou a se confrontar muito em relação à questão da salvação em si e de algumas outras questões da igreja. E aí ele começou a estudar. E o interessante é que quando você vai ver na história dele, ele se martirizava por causa da questão, porque ele era um homem pecador, e entendeu como ele era pecador, mas só que da forma que ele agia, as coisas que ele fazia, ele falava: pô, velho, eu não sou merecedor, então vou fazer o quê? Vou me machucar, autoflagelar, porque eu estou sendo errado, estou sendo mal. E quando ele começou, né, a interpretar as Sagradas Escrituras e entender um pouco daquilo, ele criou as 95 teses, vamos se dizer, que hoje a gente, né, reduziu as 5 solas. Quem conhece as 5 solas aí? 3 gatos pingados. Você conhece algumas? E é interessante porque é só mediante essas questões que somos salvos. A gente é salvo pela graça, como diz lá em Efésios. Se não fosse a graça de Deus,
que é um dom imerecido, não iríamos ser salvos. Imagina você ter que fazer esforço para ser salvo. Como que você iria ser? Imagina que tudo que você fizesse durante seu dia, eu tenho que fazer isso, aquilo outro para ser salvo. Será que você iria conseguir com a sua força humana? Somente Cristo. Cristo, ele é o único intermédio entre Deus e o homem. E ele é o único que pode dar o dom da vida. Se não fosse ele, por quem? Cara, aonde que a igreja ia dar? O interessante da época é que a igreja falava assim, peraí, você paga X valor e eu vou interceder para você para que você seja salvo. E às vezes ele nem intercedia por nada, só deixava acontecer. E é interessante que quando a gente vai ler nas Escrituras e ver Cristo, ele é o único Deus entre o Pai e nós que pode nos trazer a vida. Vou pegar aqui porque somente as Escrituras. Cara, interessante, estou tentando passar bem rápido assim, porque os dois ainda tem muita coisa para falar aqui, não tem? Somente as Escrituras. O Gil já falou praticamente tudo aqui, cara. A única forma, eu ouvi um amigo meu falando um negócio muito interessante essa semana. Quanto mais você conhece de Deus, menos você peca. E menos você fica íntimo dele. Mas como que a gente vai ficar íntimo de Deus? Conhecendo quem ele é. E como que a gente vai conhecer quem ele é? Só lendo as Sagradas Escrituras. Se você entender, glória a Deus aí. Valeu, é nóis. Aumentou aqui para mim. Se você começar a entender que é só as Escrituras que podem te conduzir a uma vida eterna, só as Escrituras podem te conduzir a mostrar quem você é. Porque, gente, o que eu falo aqui, sempre estou encantado, é que a gente não merece. A gente não é merecedor. O homem, olha essa semana passada, o Papa, ele liberou hoje o casamento homossexual. Então, hoje em dia, se eu quiser casar com elo, as loucuras todas que eles têm inventado, eu posso casar. Se eu quiser casar com um homem, com duas mulheres, com uma mulher, eu posso casar. Por quê? Se eu não tenho um parâmetro bíblico para andar e a igreja é superior às Escrituras, então eu não preciso, tem que, posso viver de acordo com aquilo que eu quero. E só as Escrituras realmente mostram quem que o homem é e coloca ele no lugar de onde que ele é. Que o homem é pecador, desgraçado e que o lugar dele é o inferno. A gente não é merecedor de forma alguma. Nem por aquilo que você quiser fazer. Hoje, essa semana, eu andei mega pau é santo. Não. Paulo vai nos revelar e falar que já nascemos. E todo homem, seja judeu, grego, ele é pecador. E Davi ainda fala que em pecado concebeu minha mãe. Se não for as Sagradas Escrituras para poder mostrar para nós quem somos, você acha que a gente vai conseguir andar e querer Cristo? A gente não consegue. Porque Efésios 2 vai falar o quê? Que andávamos mortos. Morto! Um morto, me fala aqui. Quem já foi no velório aí, levanta a mão. Já chegou para um morto e falou, seu morto, levanta aí e dança um break aqui para mim. Será que ele vai levantar e vai dançar? Ele não vai não, cara. Ele está morto. Morto não tem... Morto só faz o quê? Morte, podridão. Se não fosse o gracioso nome de Cristo e a própria graça sobre nossas vidas, hoje não teríamos para onde ir. Hoje a gente iria estar pecando. E o salário do pecado é o quê? É a morte. E o interessante para que você, creia que a graça nos alcança, creia que as Sagradas Escrituras é o parâmetro onde você vai conhecer a Deus, é a fé. Lutero sempre falava,
né? Como está lá em Romanos. O justo viverá pela fé. Sem a fé, não conseguimos chegar a Deus. E olha para você ver, faz uma ligação, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé vem de Deus, porque é só Ele que pode nos dar a fé. E é através da graça. E essa graça liga quem? A Cristo Jesus. Cara, se você não crê, não tem como. E o único que pode convencer é o próprio Deus, através do Espírito Santo. E a fé é algo que você tem que exercitar. É um dom. Igual tocar. Você aprendeu a tocar, você tem que exercitar para ficar bom. E a fé é a mesma coisa. Porque a gente tem que ter uma firme esperança que mesmo que a gente passe por todas essas coisas, mesmo que a gente peque, a gente tem que crer que Cristo... Não é que eu estou dando aval para você pecar não, viu gente? Depois fala assim, não, pequei porque o Fábio falou que podia pecar. Não, mesmo que você peque, façam coisas erradas, você tem que crer, através da fé, que Cristo, Ele perdoa os seus pecados, e pega eles e faz o quê? Lança no mar do esquecimento. E o último, tentei pincelar só para vocês entenderem mais ou menos, não quis falar muito porque a maioria conhece. Glória somente a Deus. O que eles faziam antigamente? A glória era simplesmente para quem? O Papa. Porque o Papa era o parâmetro de Deus e o homem. Não era Cristo mais. Eles tiraram o Cristo da jogada, tiraram as escrituras, tiraram tudo, e agora é só o Papa. E o Papa é considerado o quê? Deus. Mas quando você vai ler nas escrituras, como eu falei aqui, mesmo o Papa sendo o Papa, ele era o quê? Homem. Pecador, desgraçado, que há uma necessidade de ir para o inferno. Porque o pecado dele conduz ele a isso. E Lutero, ele vai debater e combater essa questão de que a glória tem que ser dada a quem? A Cristo. Todos os reformadores trabalham com isso, até hoje. E eu sempre falo isso aqui no culto. Acho que eu mais falo aqui no culto é isso. A glória tem que ser de quem? De Deus. Não é do músico, não é de quem está pregando. A glória é de Deus. Por quê? Ele criou e nos criou para isso. Ele não criou o homem para ser glorificado. Ele não criou o homem para tomar o lugar dele. Isso que Lutero queria combater. Mostrar que o Papa, mesmo ele sendo um homem espiritual, ele não era isso tudo. Não era esse cara, o Cristo, que poderia te conceder e trazer salvação para você. Porque era dessa forma, né? Paguei lá. Então, é engraçado que eu podia pecar à vontade, sair fazendo tudo de errado. Aí eu tirava um dinheiro, pagava o Papa intercedia por mim. Se o cara morreu, né? Ele ia para o purgatório, o Papa intercedia e levava o cara para o céu. Olha que interessante. Quer viver uma vida dessa também? Promíscua, à vontade. Morrer, ir para o purgatório, ficar ali pensando naquilo que eu fiz de errado, o Papa intercedia e ia para o céu. E aí realmente o pessoal ia glorificar o Papa mesmo. E quando você se volta às Escrituras, você vê que nenhum homem tem que ser glorificado. Somente o próprio Deus que devemos dar glória e glorificar o nome dele. Amém? Vou passar os devidos fins. Ainda sobre o meu tema, eu esqueci de falar um negócio importante, que eu não anotei nada hoje, não trouxe papel. Ainda na fala lá do Senhor, né? Ele diz assim que a igreja criou o cânon, né? E por isso a igreja teria o cânon são os 66 livros que entraram na Bíblia. É chamado de cânon. É a palavra grega para era uma vara, né, uma régua, né, que era usada para medir. Então era para tem essa ideia de você medir o que está certo, né, o que está reto. Então o argumento deles, eu esqueci, eu devia ter falado isso antes, mas é porque ficou no ar e esse ponto é importante. O argumento deles era que a igreja
criou o cânon, que ela definiu. Esse livro entra e esse livro não entra como livros reconhecidos como sagrados, né, como santos, como palavra de Deus. O argumento dos reformadores foi o seguinte: a igreja não criou o cânon, a igreja recebeu e reconheceu o cânon. É diferente. E como que ela recebeu e reconheceu os livros que fariam ou não parte dos 66 livros que nós teríamos hoje? Foram 3 critérios, eu esqueci do último. Mas um era antiguidade, seriam livros antigos. E um critério importante é que eles teriam apostolicidade. O que isso tem a ver? Eles eram relacionados, né, o autor ou quem escreveu, eles seriam relacionados de alguma forma com os apóstolos. Então, se você pensar, isso falando em Novo Testamento, né, o Antigo Testamento já estava fechado já como o livro dos judeus da época, já não tinha discussão, já era um livro fechado. O Novo Testamento, como que os livros foram sendo reconhecidos? Pensa aí, sei lá, em Marcos. Marcos era apóstolo? Não. Mas Marcos, a gente sabe, pela história bíblica, pelo texto, que Marcos ele era próximo ali do círculo dos apóstolos. Nós sabemos provavelmente que ele foi discípulo de Pedro. Então, assim, nós temos uma série de evidências que ajudaram, além dele ser antigo, ele tinha esse reconhecimento, esse envolvimento com os apóstolos. Então ele foi reconhecido. As cartas paulinas, não precisa nem comentar. Tiago, irmão do Senhor. Então, assim, a igreja foi usando esses critérios e foram peneirando. João é o João, né? É o apóstolo. Então a igreja foi usando esses critérios e foram peneirando os livros e foram reconhecendo. Então a ideia dos reformadores era: a igreja não criou o cânon, a igreja reconheceu, através da graça de Deus, da condução, da providência de Deus, a igreja reconheceu quais livros fariam parte da Bíblia ou não. Por que isso é importante? Porque pós-reforma teve um concílio da Igreja Católica, chamado Concílio de Trento, que eles incluíram mais livros no cânon, que até então não eram reconhecidos. Então a Bíblia Católica, né, hoje tem lá, e me ajuda aí se eu esquecer, tem 1º e 2º Macabeus, Judite, tem não sei o que lá de Enoque também, não tem? Então, assim, tem uns livros a mais que até então eles não faziam parte do cânon, eles nunca foram reconhecidos no cânon desde, sei lá, se você pensar nas primeiras igrejas lá do 1º e 2º século, e a igreja quis incluir esses livros depois da reforma. Por quê? Porque eles baseavam muitas das doutrinas nesses livros, e foi uma crítica dos reformadores. A ideia lá de missa pelos mortos, né, por exemplo, vem lá de Macabeus. Os reformadores olharam: poxa, mas Macabeus nunca fez parte do cânon, então essa doutrina de missa pelos mortos aqui, joga fora, que é lixo, isso é mentira, não faz sentido. E aí depois disso a igreja juntou, fez um concílio e botou os livros lá dentro da Bíblia para falar que era do cânon. Então o católico, como a gente viu no vídeo, ele tem muito essa noção de que a igreja, ela é a dona, né, ela é a criadora, ela deu a Bíblia para o povo, né? Mas a ideia é o contrário, a ideia dos reformadores não. A igreja, ela recebeu o cânon de Deus e ela reconheceu quais livros entrariam e quais não entrariam, por esses 3 fatores aí que eu esqueci. Um é a antiguidade, então eles pegaram só livros antigos, né? Até aí o 1º século, o último que a gente tem em Apocalipse, né? Apostolicidade, então você percebe que todos os livros da Bíblia, eles estão relacionados, todos os autores, eles estão relacionados de alguma forma com algum apóstolo. Então isso era um critério lá fundamental. E o terceiro eu não lembro de cabeça, mas teria a ver algo como um ensino como um todo. Não, eu acho que é depois, mas tinha a ver com algo de harmonia. Porque não poderia entrar um livro na Bíblia, por exemplo, que ensinasse missa pelos mortos, sendo que o restante da Bíblia inteira ensinava que uma vez que você morreu, basta um homem morrer uma vez, depois do juízo.
Então, assim, são ensinamentos desconexos, né? Então, esse seria o terceiro crivo aí. Então, nós sempre tivemos 66 livros, e os reformadores, o ponto deles era esse: a igreja reconheceu, ela recebeu de Deus e reconheceu. Então, os livros são esses. Então, ela não tem o direito de acrescentar mais livros aos livros que já foram reconhecidos pela igreja lá atrás. Já era um ponto final, né? Então, eu esqueci de falar disso, é importante, porque ele fala isso no vídeo, né? Ele fala que a igreja deu o livro. São duas coisas que ele fala que assusta, né? Que a igreja deu a Bíblia, né, pra gente, e que a igreja está acima da Bíblia. Então o ponto dos reformadores era ao contrário: a igreja recebeu, ela não criou nada, ela recebeu. E a igreja, ela não tem essa autoridade de julgar a Bíblia como instituição, como convém. Quem deve interpretar, né, são todos os crentes, nesse sentido. Era importante eu falar isso, que eu esqueci. Amém. Até aqui tudo bem, gente? Bacana. Interessante que o Gilbert falando assim, em 2 Timóteo 3,16 diz lá, né, que as escrituras são inspiradas por Deus, né? A palavra grega ali é teopneustos, que significa expirada, né? Deus expirou e os homens inspirou. E o interessante é que os homens inspirou, quando a gente traz a ideia que inspirou, parece que Deus soprou algumas palavras, as palavras, e os homens, eles tiveram essa inspiração de uma forma divina, mas não é. Os homens inspirou o quê? Os homens trouxe para dentro as palavras que são inspiradas, são sopradas pelo próprio Deus. Então não é os homens que são inspirados, mas as palavras de Deus que são inspiradas por Ele. Aí o texto que o Gilbert leu de 2 Pedro, né, capítulo 1, versículo 20, diz ali a palavra que os homens, né, escreveram movidos pelo Espírito, né? A palavra grega ali é muito interessante, que é pero, que significa que eles foram conduzidos pelo Espírito. Isso aqui é lindo, que não tinha nenhuma forma, nenhum momento deles pensar em errar. Conduzidos ali, eles, é como se o Espírito pegasse na mão deles ali e conduzindo ele palavra por palavra. As versões mais antigas aí trazem impelidos. Isso é lindo, irmãos. Isso é ainda mais a certeza da autoridade das Escrituras, né, que nós temos aqui. E com isso, tem outro tema muito interessante que infelizmente hoje trago para dentro das nossas igrejas, que nós ouvimos falar sobre o sacerdócio universal de todos os santos. Quem já ouviu esse texto? Quem já ouviu? Ninguém? Então vamos lá. É rapidinho. Um sacerdote é aquele que ligava o homem entre Deus, oferecia sacrifícios, né? A Deus, era o único que poderia chegar a Deus, era o único que era o mediador entre Deus e aqueles pecadores. Então, com esse sacerdote, eu vou resumir para que a gente tenha mais tempo para falar mais coisas. Aí com isso hoje, como é que nós temos visto hoje? Que ainda as pessoas querem mediar o seu chegar a Deus, o seu falar a Deus, as suas orações, mediar por coisas. Só que hoje, depois que Jesus, ele foi, Hebreus diz, né, que ele foi o próprio sacrifício, ele entrou de uma vez por todas do Santo dos Santos e se assentou dizendo: está terminado, não precisa mais de nenhum sacrifício agora. Hoje vocês podem se achegar. Além dele ter rasgado o véu de altabate, ele rasgou os céus, nos dando acesso ao Pai. Então, hoje todo o povo, hoje todos nós temos esse acesso direto a Deus, sendo não somente uns, mas todos. Porque antes quem tinha? Os sacerdotes, somente os sacerdotes. Mas hoje todos, como a própria Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 19, se não falha a memória, versículo 5, que vai falar que Deus faria a nação de Israel uma nação de sacerdotes, povo peculiar dele, um povo escolhido dele, uma nação de sacerdotes. Então, só que Jesus agora, depois que ele se fazendo o sacrifício, oferecendo de uma vez por todas, ele passa a ser agora o sumo sacerdote, de uma ordem maior, sem ser a ordem de Arão, porque a ordem que viria de Arão era uma ordem que não é eterna, seria uma ordem que iria passar. Mas Jesus está ligado a uma ordem maior, a ordem de Melquisedeque. Quando a gente
ouve falar de Melquisedeque, ele é uma aparição assim, meio esquisita na Bíblia, porque ele aparece, depois some, mas é linda. Podemos apresentar ele ali como uma forma de uma, eu esqueci o nome da palavra, como é que chama? Teofania, né, de Cristo, ou uma própria aparição de Cristo, mas tem várias linhas ligando a Melquisedeque. Então Jesus é ligado, e a lei levítica dizia que seria ligado a esse sacerdote era um reino, um sacerdócio que não acabaria, seria para sempre, seria eterno. Então Jesus veio segundo a esta ordem. Ele sendo esse sacerdote, o papel do sacerdote então agora muda. Jesus não precisa mais fazer nenhum sacrifício, eu e você não precisamos fazer mais nenhum sacrifício. 1 Pedro 2,9, aí nós pulamos para o Novo Testamento. Agora Pedro ele faz uma ligação agora aqui à igreja, diz assim: vocês porém são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro aqui está dizendo, já não é mais para Israel, Pedro está dizendo agora para a igreja. Deus está agora cumprindo na igreja aquilo que ele não cumpriu em Israel. Eles não receberam em si aquilo que Deus prometeu pela sua aliança. Só que como a nova aliança, conforme Hebreu diz que ela é superior à antiga aliança, e nessa nova aliança todos nós somos fiéis a ela por causa do efeito dessa aliança, em nossos corações agora, onde a lei não está sendo escrita mais em pedras, mas agora escrita nessas tábuas de carne aqui em nossos corações, é aonde o Espírito mora, aonde ele conduz. Então todos que estão debaixo desta aliança agora são sacerdotes desse rei. Então nós somos sacerdócio para o quê? Para o mundo. Nós somos sacerdócio para o mundo. Não precisamos hoje então de quê? De profetas, de amuletos, de santos, de copo de água, de vassoura ungida. Não precisamos de meios mais para chegar a Deus, assim como era usado o Papa ou o Padre, que só eles tinham verdade, eles dizendo que era o dono da verdade, somente eles diziam que não podia fazer. Somos sacerdotes por meio hoje de Cristo, somos um povo sacerdotal para o mundo. Não existe mais essa classe de sacerdotes peculiar, não, só o pastor agora, como diz um irmão, me pediu, falou: pastor, vem aqui no hospital para o senhor orar, porque a oração de pastor é mais forte. Falou desse jeito para mim. Falei: não, meu querido, hoje Deus nos deu essa graça de você colocar as mãos aí sobre o seu filho, você orar. Eu vou aí, eu tenho um papel importante de visitar vocês, mas vocês também podem orar. Ao poder da oração minha com a sua não tem isso mais. Não tem quem é maior no reino de Deus. Então hoje nós precisamos disso, de criar meios. Você não precisa mais de sacerdócio para dizer o que você deve ou não fazer. Você hoje tem as escrituras. Então, ou até mesmo de alguém punir pelo seu pecado, você chegar igual chegava para o padre: padre, pequei, falhei, fiz isso, então você vai, aí o padre dava a punição, aí você ia lá se punir. Você não precisa mais de ninguém ficar dizendo para você também, você se punir pelo seu pecado. Não existe outra pessoa com um nível maior de estar com Deus, não existe mais isso, irmãos. Hoje nós estamos ligados a um pastor, ou um papa, ou uma irmã do círculo de oração, porque ela ora mais do que você. Não, isso não te faz menor do que ela, não. Hoje ele nos constituiu sacerdotes do reino dele. Somos todos iguais perante ele. Então não existe essa classe especial. Então você não precisa ser de uma classe de profeta ou pastor. O pastor ou o líder não é aquele que vai te religar a Deus, não é aquele que vai religar você com Deus. Quem fez isso foi o próprio Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, carta ao Timóteo, que existe somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém, irmãos? Então hoje nós não precisamos disso mais. Nós temos Cristo, nós temos as Escrituras.
Ela é a nossa base, ela é o nosso crivo, como o Gilbert acabou de citar aqui. Amém? Quer complementar, Gil, com alguma coisa? Eu queria só falar uma coisa, que é interessante como é um desdobramento, né? Um desenrolar aí lógico. Porque assim, primeiro então eles tiveram aí uma dificuldade, né? Eles travaram uma batalha ao redor da autoridade. Então, o que é a autoridade, né? Sobre a vida do crente da igreja? A autoridade é a Bíblia. E aí na hora que eles se voltaram para a Bíblia, eles descobriram ou redescobriram essa doutrina do sacerdócio universal de todos os santos, de todo mundo é sacerdote, todo mundo é sacerdote de uns para os outros. Então o Papa que existia, imagina, o Papa exercia ali uma função ali, né, central. Não faz sentido mais, assim, ele perdeu toda a importância dele, porque se ele estava ali como único, né, o sacerdote, uma vez que a autoridade da igreja e que ela exercia sobre a Bíblia foi tirada, né, e eles tiveram olhos para se voltar ao texto, eles descobriram que, ao contrário, que todos nós somos sacerdócio real, nação eleita e povo santo. Se eu errei a ordem, você me perdoa, né? Escolhido. Mas o ponto é esse, que é para todos, né? E aí desembocou onde, né? Eles se voltaram para a Bíblia, eles descobriram que todos eram sacerdotes. O Papa ele perdeu aí essa função central e onde desembocou, né? Desembocou nas solas, né? Nos somentes, que são ali são frases aí, né? São versos que estão relacionados necessariamente à salvação. Então a salvação é somente pela fé, é somente pela graça, é somente através de Jesus Cristo, é somente através do conhecimento das Escrituras e é somente para a glória de Deus. Então eles seguiram em um curso lógico aí. Interessante, né? Deus abriu os olhos, eles voltaram para o texto e lendo o texto, ficou impossível, né, de continuar onde estavam. Você é obrigado a dar aquele passo, uma vez que você lê, Deus te ilumina, né, e você entende, e graças a Deus por isso, e a igreja deu esses passos aí, e estamos onde estamos aí. O Edgar comentou, e isso é importante. Poxa, hoje muitas vezes parece que o pessoal está voltando lá para o catolicismo, né? Tem ali uma pessoa que faz esse meio de campo aí entre a gente e Deus. Cara, isso não existe, vamos aprender lá com Lutero. Todo mundo aqui é igual, bicho. Todo mundo aqui é igual. A minha oração, o coração do Edgar, coração da... Como é que é o nome daquela irmã famosa lá da sede? Zenete, é tudo a mesma coisa, gente. Não existe isso, é feio, é feio. A gente tem que largar isso é idolatria, isso é coisa que já foi... Cara, já tem 500 anos, a gente não passou a página ainda. Então assim, vamos ficar com o que é verdade aí. Amém. Tranquilo? Gente, e com isso, a gente quando pensa na reforma, sempre na reforma, igual vocês agora conhecendo, ano que vem, nós já se prepara que ano que vem será melhor, o que eu estou pensando fazer aqui para nós, mas todo ano a gente tem, até quem não conhece vai lembrar da reforma, primeiro, pelo nome do Lutero, e segundo, vai sempre se ligar a 5 solas, só, mas não sabe o porquê, o para quê, e o que e o que causou, o que essa ida de Lutero ali até aquele castelo de Wittenberg ali, para anexar aquelas 95 teses ali, o que ela causou na sociedade, o que ela trouxe para nós que hoje nós podemos desfrutar dela como igreja, como cidadãos, melhor dizendo. Então eu quero então hoje nós vamos trabalhar de uma forma mais completa, é muito, muito interessante isso aqui, aí vocês vão me ajudando, tá bom? É sobre os impactos da reforma, o que ela causou na sociedade, o que esses impactos trouxeram. E a reforma ela trouxe impactos não somente na religião. A reforma ela trouxe impactos na política, na educação, na cultura europeia,
na literatura, na arte e também na música. Vocês já pararam para pensar nisso? Só lembrando que não foi só uma reforma, né? Teve várias reformas. E até hoje, né, a gente trabalha com a reforma dentro da igreja, né? O pessoal tenta voltar a ser herege, a gente vai lá e poda e vamos voltar para a Bíblia. É que um detalhe muito interessante, que é uma igreja reformada é sempre se reformando. Sempre. E nós vamos falar disso aqui. Então falamos sobre muito reforma na ideia de redescobrir o lugar da Bíblia, o culto verdadeiro a Deus e a devoção cristã, as noções das solas e a centralidade da cruz quando nós nos voltamos para a reforma. Mas de certa forma queríamos aqui desdobrar sobre o impacto não só no âmbito religioso, igreja, mas na sociedade e em âmbito da cultura também. Então no século XVI, quando houve aquele alvoroço onde homens pecadores que mais foram ousados e usados, como Lutero, Philippe Melanchthon, John Calvino, redescobriram essa centralidade da fé, como dizendo aquele que livro que cita a fé, mas também a prática, a fé e a prática. E a reforma, gente, muito interessante que a reforma ela pode ter começado com Lutero, mas ela foi se estendendo, ela foi importante na Suíça, nas partes da França, da Alemanha, da Holanda, da Inglaterra, no país de Gales, na Escócia, na Noruega, na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca. Olha aí. Então a reforma, o que ela fez? Ela tocou a Europa Ocidental, a Europa Central ali. Então quando encontramos em 1517 Lutero, ele vai desafiar esses dogmas aí medievais, né? Anexando essas teses ali no castelo, sobretudo a salvação, onde pessoas estavam comprando um pedaço de papel chamado indulgências, como o Fábio citou ali rapidamente, onde as pessoas tinham sua alma resgatada, ou até mesmo aqueles entes queridos que estavam no purgatório, que até hoje essa ideia é tratada na Igreja Católica. Então, o dia 31 de outubro, onde nós celebramos essa data da reforma, e foi por causa disso que ocorreu essa data. Hoje nós comemoramos isso, por causa desse levantar de Lutero ali, de não aceitar mais isso. Então, a reforma ela vai arrefecer no século final, do século 17, e a reforma buscou ser a reforma buscou ser por onde? Através das escrituras, como já citamos aqui. Ela era a base de tudo. Então, quais foram as noções calcadas na Bíblia que moveram os reformadores, os membros da igreja reformadas, a não só receber essas doutrinas, mas também a partir delas, usá-las para compartilhar e para influenciar a cultura no século XVI. Os reformadores, a partir da leitura da palavra, eles entenderam princípios. Muita coisa aqui, né? A aceitação do mundo, como ele é criado, e sob o cuidado de Deus, mas corrompido e carente da restauração, o anseio pela glória de Deus. Primeiro princípio aqui, quando nós voltamos para Gênesis capítulo 1, nós vamos ter ali tudo sobre a criação, o que Deus criou. E os reformadores pegaram nesse âmbito bíblico tudo, pois o que eles recebiam no mosteiro era a ideia de que o mundo era mau. Então eles usavam o mosteiro ali para quê? Para se refugiar, para se esconder deste mundo que criaram na cabeça deles que era mau. Só que Deus, em Gênesis capítulo 1, no versículo lá final, ele termina dizendo: e viu Deus que era tudo muito bom. Olha que interessante. Eles entenderam também isso sobre a queda, que o mundo sofreu com o pecado. Mesmo o pecado operando na criação, mas eles sabem que Deus, pela sua eterna bondade e providência, preserva elementos de bondade, de integridade e de beleza na criação. Isso é lindo, irmãos. Então os reformadores, rompendo com essa espiritualidade medieval, com a igreja católica,
eles entendem que logo o mundo não é feito para ser jogado fora e nem desprezado, pois o Deus Criador é aquele que sustenta e nada foge do controle das suas mãos. E o mundo, a criação aguarda também o que? A redenção daqueles últimos dias. Eles aguardam, a natureza aguarda pela manifestação do Filho de Deus, essa redenção, assim como nós esperamos esse dia também da glorificação. Então, Deus, Ele nessa providência, Ele é aquele que impede que o pecado tome toda a sua criação. Como Calvino diz assim, que o mundo é o teatro da glória de Deus. O mundo é o lugar onde Deus também é glorificado. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Isso é maravilhoso. Então os reformadores, o que eles vão entender? Eles abraçaram isso e entenderam que os cristãos são chamados para glorificar a Deus na criação. Nós fomos chamados para isso. A igreja para os reformadores não era um lugar de refúgio, como um mosteiro, como eles viviam antes, mas era sim, a igreja era um lugar de falar da palavra. E a igreja é ela que apresenta o Cristo crucificado domingo após domingo. E é através disso que essa igreja vai glorificar a Deus. Amém? Está aqui? Então os cristãos bem equipados em igrejas bíblicas têm essa verdade e essa graça de poder usufruir dessa criação. Outro princípio que eles tinham, eles diziam que a criação como esfera legítima em si mesma, não é necessário santificar a arte, a música, a educação, a literatura ou a política. Não era necessário, eles subordinavam aos interesses religiosos. Tudo isso eles colocavam debaixo dos interesses religiosos. E isso aconteceu na Idade Média, e o Frank até fala que alguns dizem que é Idade das Trevas, mas ele não gosta muito desse termo, porque através da Idade Média eles conseguiram entender, coisas boas também veio a acontecer na Idade Média. E na Idade Média, o dia a dia desses cristãos era permeado pelas horas de oração. O calendário do homem e da mulher eram religiosos, como hoje. Hoje o que a gente espera? Os feriados religiosos, é ou não é? Então o calendário medieval na Idade Média, as coisas só teriam valor, como a arte, a música e a educação, se tiverem debaixo, subjugado diretamente ali de uma forma religiosa. Só assim teriam valor, se estivesse ligado a essa questão religiosa. Mas o que os reformadores entenderam? Isso que é lindo, irmãos. Os reformadores, eles entenderam que essas coisas têm valor nelas mesmas. Não depende de algo, elas têm valor em si mesmos. E cada um de nós somos chamados a glorificar a Deus em cada uma delas. Então, com isso, a reforma permitiu que as expressões humanas se tornassem um empreendimento puramente comum. Então a primeira área que os reformadores aqui veio tratar para trazer essa liberdade foi através na pintura, a arte. Olha que lindo. Na Idade Média as pinturas, então, como eu disse, só teria valor se fosse religioso. Tipo, vou pintar algo, vou pintar só Jesus. Vou pintar só Jesus. E por onde as pessoas poderiam aprender a verdade? Somente se olhar na ideia deles. Nesse sentido, então, não haveria interesse dos pintores em recitar versículos bíblicos. Não haveria interesse dele em recitar versículos bíblicos nas pinturas, tipo as roupas, vestimenta. Então eles colocavam lá o que viesse na cabeça deles. Aquele ali é Jesus, pronto. Mas não se voltava para as escrituras para saber como que ele era, qual que era a vestimenta de um judeu, como que eles se vestiam. Não tinha eles essa preocupação. Então o que os reformadores veio fazer? Os reformadores veio fazer e libertar essa pintura agora, pois a arte ela tem valor, mostrando que a arte tem valor por si mesma. A arte ela tem um lugar, e o papel da arte não é pregar. Olha que interessante que eles vêm dizer. O papel da arte não é pregar, não é ensinar.
o papel da arte é levar uma pessoa a olhar um quadro bonito e admirá-lo e dizer assim: oh, que bonito, que arte. É ficar ali de 1 hora a 2 horas admirando traços ali, detalhes que foram ali expressos por aquele pintor. Este era o papel da arte. Os herdeiros da reforma fizeram quadros que hoje que ainda hoje estão nos museus ali da Europa, nos Estados Unidos, como um pintor que eu não conheço, um pintor chamado como Lucas Grenache, Peter de Bloch e Jacob van Ruisdael. São pintores que hoje valem milhões as pinturas deles, que ali pessoas olham, vê e fica ali horas e horas admirando aquela beleza. Por quê? Porque nessas pinturas eles combinavam criatividade pessoal, detalhes do seu dia a dia, a experiência e a tradição cristã em suas pinturas e gravuras, buscando, claro, com esmero, repassar detalhes de passagens bíblicas. Aí sim, ver como se trata, o que o texto diz. Claro, não querendo ter o interesse de pregar ou ensinar, como aqueles quadros que a gente vê hoje, né, daquela mesa da ceia, os detalhes de Jesus olhando para Judas, João olhando para Jesus, e Judas colocando a mão no prato. São detalhes de uma pintura e ele se perde ali naquela pintura. Então o papel importante não era pregar nem ensinar, mas pelo simples interesse de levar as pessoas a ficarem surpreendidas e encantar pessoas pelos quadros ali. Então, só que, por quê? Porque a pregação em si, ela já é pregada onde? Na igreja. E os quadros são para quê? Para encantar, para fazer pessoas, uau, que arte, que pintura, que traços. Então, os reformadores veio para trazer essa liberdade para os pintores ali, estes mesmos sendo cristãos. Amém? Até aqui deu para entender? Outra coisa agora também é as músicas na reforma. Essa aqui vai ser rápido. É interessante demais que em Genebra, onde que foi na Suíça que Calvino começa a reforma lá, e em Genebra, quando Calvino começa a reformar, ele convida e contrata 2 músicos para cantar os salmos ali. E o interessante que naquela época as pessoas não, porque como que é conhecido hoje os reformados, né? As igrejas reformadas, batistas mais tradicionais, que tem essa linha reformada, chamados sorveterianos, né? Que fica, né? Igreja fria, né? Tal. Só que essas igrejas reformadas lá não gostavam de Calvino. Você acredita por quê? Porque os louvores ali que eram cantados e eram animados. Eram animados ali com Calvino. Por quê? Esses músicos escreveram músicas para o culto e música instrumental para entretenimento. Os 2 estilos ali refletiam a busca pela excelência onde? Da glória de Deus. Isso é lindo. E o Franklin Ferreira, que é um cara muito bom, que você pode ouvir, foi o Gil que me apresentou ele, muito bom. E ele diz assim que se você está num sítio lá e você está cantando, e se você pega uma música que é para culto e vai fazer para entretenimento, você está pecando. É um pecado. Porque aquela música foi feita para onde? Para o culto, para cultuar a Deus, não para entreter. Tipo assim, não estou fazendo nada, vou cantar. Não foi para te entreter. Então ele contrata 2 músicos aqui para poder entreter, mas também música para o culto. E esse escritor colocava assim nas folhas assim, em alemão, né? Escrevia que essa música é para a glória de Deus, para o culto a Deus. E o interessante é que essas músicas se moviam entre 2 esferas, como âmbitos legítimos e divinamente ordenados. Lutero, ele escrevia músicas, e a família dele era músico. Interessante que ele sentava na mesa, Lutero, costume, viu, irmãos? Cultura, tá? Sentava com a família, com o seu copo de cerveja lá, com o seu churrascão. Não, e a esposa dele fazia cerveja, esquece disso. Fazia cerveja, e ele se alimentava, e ali eles começavam a escrever música para Deus. E uma das músicas mais conhecidas que hoje nós conhecemos é o Castelo Forte. E o interessante que não foi feita, não foi só tirada do Salmos 46. O Salmo 46 foi citar 2 versículos dele, e eles citaram
mais de 40 textos bíblicos para fazer o hino Castelo Forte. E hoje quer vir o worship cantar. Essa casa Cantar a música de três arranjos, três acordes e ficar cantando a mesma coisa. Hoje não usa mais a Bíblia para fazer músicas. Nada contra, viu, gente? A gente Hoje só também pensa para poder cantar, para os outros pular, para adorar, para achar que está adorando. Mas olha aqui um cara que escrevia músicas, e essa música é Castelo Forte, é uma música bíblica, e ele usou 40 textos bíblicos. Imagina ele andando com a Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá, e buscando textos bíblicos para poder fundamentar essa música. E quando ele lança essa música Castelo Forte, aí foi em 1525. Quantos anos depois da reforma? 8 anos depois da reforma. Então, irmãos, músicas para entretenimento não pode confundir como músicas para culto. Em retiros de carnaval acontece muito isso na juventude, mas eu não vou entrar nesse quesito aqui com vocês não, tá? Mas olha que interessante as músicas na reforma. O que a reforma fez com as músicas também? O que ela causou? Qual foi esse impacto? Outra coisa que teve impacto também foi na literatura. A literatura ela teve essa libertação. Antes era só escrito no âmbito teológico, todas as literaturas. Agora vemos, entre outros, como peças teatrais, poemas, de vários gêneros, como tragédia, o épico, o drama da comédia, o romance. Isso tudo faz parte da literatura. E quem trouxe isso? Os reformadores. Apareceram os primeiros jornais, os tratados defendendo a liberdade de imprensa. Os oriundos da reforma, como vocês vão conhecer, você já deve ter lido dele, William Shakespeare, Edmund Spenser, John Denney, George Herbert e John Milton. São alguns oriundos da reforma. E olha que interessante, e hoje ainda nós o que? Lemos esses caras ainda nas escolas, livros que às vezes nós compramos. A literatura, então, os reformadores veio para trazer o quê? Para mostrar que a literatura ela tem sim um fim em si mesma, que é, no caso, para entreter as pessoas também. Olha que interessante, os puritanos, eles são chamados de puritanos, eu já falei deles aqui uma vez na pregação sobre o culto, que eles são chamados de puritanos porque eles queriam purificar o culto, a família, a educação, eles queriam trazer isso para dentro da sociedade. E eles eram pessoas nobres, que lançavam a roupa lá e já tinham essas roupas já. O interessante que era, que os puritanos, eles eram os primeiros a sentar para ver as peças teatrais de Shakespeare. Olha que interessante. Eles estavam ali se admirando com aquelas peças teatrais. E agora nós temos liberdade de vermos os filmes que queremos, as peças que nós podemos escolher para ver. Por causa de quem? Por causa dos reformadores. Hoje nós podemos ler sem ter essa questão religiosa em si, mostrando que a literatura ela tem um fim em si mesma, que é esse valor dela. Outra coisa, eu estou já resumindo, outra coisa que teve o impacto também da reforma foi na educação. A primeira faculdade foi na Europa, no século XII. Nem o Brasil tinha existido ainda, gente. Nem o Brasil existia ainda. E a nossa primeira faculdade foi no século XIX, na Bahia. E foi a faculdade de Direito, voltada para Direito. Só que a universidade antes, para hoje está totalmente corrompida, né? Pelo marxismo, trouxe coisas do iluminismo para cá, do relativismo, a verdade relativizada, né? Então hoje as universidades hoje estão corrompidas, mas nós cristãos sabemos que estamos dentro de uma verdade que é aquela que Deus nos fala e nós obedecemos. Na reforma, os reformadores entenderam que para as pessoas lerem a Bíblia, elas precisam, isso aqui é muito interessante, elas precisam ser educadas,
elas precisam estudar. Homens e mulheres educados poderiam ir a um texto e poder chegar a entender a mensagem divina que Deus envia a pecadores, que Deus enviou a pecadores seu único filho para salvar esses pecadores, e esses pecadores agora são criaturas novas e podem impactar o mundo. Pessoas que estudaram, pessoas ali educadas no sentido de estudo, tinham conhecimento para poder chegar e ler. Os reformadores só não reorganizaram a educação na Europa, mas eles reorganizaram as universidades europeias também. Como em Zurique, né, com Zwingli, isso mesmo, com um pré-reformador chamado Zwingli. Em Estrasburgo, em Genebra pelo Calvino, em Edimburgo, Leiden, como essas cidades é cabulosa, viu? Utrecht, Amsterdã, Oxford. Você conhece essa faculdade? Você conhece, né? Já ouviu falar dela, não já? Quem nunca já? Cambridge e Heidelberg. Todas elas estão conectadas com a reforma do século XVI. A Academia de Genebra, na Suíça, das 27 percepções semanais, olha como é que era. Eram 3 em teologia, 8 em hebraico, em Antigo Testamento, 3 em ética, 5 em oradores e poetas gregos, 3 em física e matemática, 5 em dialética e retórica. Além da literatura religiosa, eles liam também, sabe o quê? Liam textos de Virgílio, Cícero, Ovídio, Homero, Aristóteles, Platão e Plutarco. Na sala de aula, o que vinha então? Vinha o pastor, vinha o padre, mas vinha o jurista também. Vinha o pastor, melhor dizendo, não o padre não. Vinha o jurista e vinha também o leigo, que trabalharia anos com Deus o servindo. E interessante que eles usavam, quem já viu lá quando eles vestem aquelas togas preta, né? Lá, como é que chama lá no Brasília, lá onde que eles usam lá no Senado, né? Que eles ficam usando aquele trem preto, mas também no júri, né? Quando o juiz está vestido com aquelas, o Supremo Tribunal lá, fica usando aquelas togas pretas. Interessante que o pastor, como jurista, todos eles usavam essa toga preta. E essa ideia veio da reforma também, protestante. Veio dos reformadores. Aí, a ideia aqui, então, não é que pregadores, teólogos, juristas usariam as roupas iguais, porque ambos seriam o quê? Colunas na sociedade. Isso é lindo, gente. Vou repetir. A ideia é que de todos se vestirem iguais é que tanto os pregadores, como os teólogos, como os juristas, usando essas roupas, eles seriam estas colunas na sociedade. Eles usavam essa toga preta, e a única coisa que distinguia é aquele bordado aqui, ó, branco. Somente aquele detalhe branco que distinguia quem que era, qual que não era. E na Alemanha ainda é assim. Os pastores lá usam essa toga preta. Isso é bem também da reforma. Então, mesmo que na arte, na música, na literatura, elas pertencem à igreja e temos o poder de usufruir delas, de integrá-la à nossa fé, sendo que Deus, criador não somente do ser humano, mas de toda a realidade. Um puritano chamado Richard Sibbers diz assim, ó: a verdade vem de Deus, onde quer que a encontremos, e é nossa, é da igreja, e não devemos fazer dessas coisas um ídolo, mas a verdade, onde quer que encontremos, é da igreja. Portanto, como uma boa consciência, podemos fazer uso de qualquer autor humano. Olha que lindo. É um tratado que isso veio o quê? Da reforma. Vem vindo da reforma, tudo que foi ligado, o que aconteceu, o que tem chegado nas nossas mãos, homens lá atrás, reformadores, veio trazendo esses impactos que ainda hoje nós podemos nos usufruir como igreja.
de pensar, não, isso não é de Deus, isso não pode, isso é do mundo. E a gente perde muito em querer aprender. Tem coisas, existe igual músicas, né? Músicas que é do mundo, música secular e música profana. A gente tem que aprender a fazer separação de tudo isso. Então, quando a gente vai entender a ideia dos reformadores, do que eles fizeram e o que eles fizeram para transformar, nós pensamos de fato como eles entenderam essa ideia do evangelho. Como eu tenho conversado com o Gilbert, que a gente se fecha numa caixinha, como essa igreja católica, de entender que o evangelho é só ligado a esse aqui, só aqui dentro. Mas o evangelho, ele também é ligado lá fora, ele é muito mais lá fora. Esse termo eclésia de igreja, chamados para fora. É entender que o homem com a queda, ele não sofreu somente em parte, mas ele sofreu em sua totalidade, na mente, no corpo, na alma, tudo ele sofreu. Então ele precisa o quê? Ele precisa ser resgatado de uma forma integral também. E como nós vamos fazer isso? Através do evangelho, levando, o caminho certo, o caminho certo do evangelho, mas lá entender, mostrar para eles que o caminho certo lá fora é o caminho da honestidade, é o caminho de que você era mentiroso, você não vai mentir mais, que você roubava, você não vai roubar mais do seu patrão, é o caminho da honestidade, de andar correto, ser pagador das suas contas, ensinar, isso tudo o evangelho veio para tratar o homem, e é isso que os reformadores veio para trazer impacto. Irmãos, se nós entendermos o que o evangelho é capaz de fazer através das nossas vidas, nós vamos conseguir começar a impactar o Ribeiro de Abreu aqui, impactar outros bairros, quando nós começarmos a entender o que é o evangelho, e não aquilo que nós achamos que é o evangelho, fechando-se nessa caixinha de templo, de igreja. Amém? E por último aqui na política. Hoje causa um estranhamento, né, ver pastores escrevendo sobre política, mas na reforma, todos os reformadores escreveram sobre política, começando pelo Lutero. Ele escreveu um tratado de igreja e Estado. E esses reformadores escreveram sobre o poder civil e as tensões envolvidas entre as esferas da igreja e do Estado, ou entre as duas cidadanias do cristão. Tomando a ideia ali da fala de Jesus, que Jesus fala: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles entenderam que a igreja e o Estado não podem estar unidos. A igreja e o Estado devem estar distinguidos. Ambos têm missões diferentes, a partir de Romanos 13. Eles entendem que Deus ordenou a igreja para o culto a Deus, mas ordenou o Estado como a espada de Deus. Para os reformadores, o poder civil legítimo, ele recompensa o bem, ele premia o bem, ele guarda aquele que faz o bem. Esse é um poder legítimo que está conforme Romanos 13. Mas o poder legítimo, ele vai usar a espada, né? No caso, vai usar a espada como instrumento da ira contra aquele que faz o mal. Que muitas linguagens hoje da esquerda, como nós vemos, é de oriunda onde? Religiosa. Por quê? Porque eles querem fazer do Estado um tipo de igreja. Essa é a ideia. Por quê? Para que o Estado não puna mais pela violência, fazendo que eles estão, mostrando que eles estão no lugar errado e na hora errada. Mas aquele que fez a violência, ele se vira vítima da sociedade e passa a dizer que ela foi corrompida pelo meio que está. Então não há mais punição. É isso que eles querem fazer. Então os reformadores não pareceram nessas esferas de igreja e Estado, pois elas eram distintas para eles. O Estado, ele poderia ser errado segundo eles quando este era legítimo em suas ações, quando este cumpria com o seu chamado. Esses homens, como outros como escreveram, como Calvino, Martin Bucer, entre outros, todos estes escreveram sobre tratado e sobre políticos, tratado sobre Estado e igreja. Mas alguns pontos aqui da reforma no século XVI
Meu irmão está cansado aqui, já vou terminar. Eles entendiam que não deveria centralizar o poder nas mãos de poucas pessoas, mas dividi-lo. Olha que interessante, vou repetir. Os reformadores entendiam que não deveria centralizar todo o poder na mão de uma pessoa ou de poucas pessoas, mas tinha que dividi-los entre poderes claramente separados e equilibrados. Isaías capítulo 33, versículo 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. Os reformadores diziam que somente Deus pode ter os três poderes. E quando falamos deles, isso é uma invenção da reforma protestante. Qual que é os três poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Somente Deus pode ter os três poderes. Os reformadores dizem, conforme nós acabamos de ler Isaías 33 aqui. E o fiscalizador também desses três poderes, ele nasce aonde? Na reforma também. Então era dos reformadores fracionar os poderes, já que só Deus tem todo o poder. E aonde nós podemos entender isso é que da onde iniciou esses três poderes agora? Da reforma, dos reformadores. E trazendo essa ideia que Deus só Ele pode ter todos esses três poderes. Então há o que há aí? Há o poder judiciário de um lado, o poder executivo e o legislativo do outro. Em alguns países ainda que são mais democráticos ainda, onde dizem que se vota até para o juiz, pelo procurador do estado, são países considerados os países mais livres que existem. E aí entra no ponto que o Gilbert até citou uma vez para nós, que é onde a palavra da reforma penetrou nos países, principalmente pela doutrina calvinista, onde elas entraram, foram países que não houve ditadura, como Holanda, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. E aonde a doutrina, onde essa ideia, essa pregação, essa palavra da reforma não entrou, como o Brasil, entre outros países que eu nem coloquei aqui, que não entrou, não penetrou a palavra da reforma, sofreu com a ditadura. Isso é surpreendente, irmãos. Como que a palavra da reforma, como essa reforma não teve somente o seu poder, se querendo dizer, entre aspas, o seu poder, o seu fim somente de um âmbito religioso, mas atingiu esferas até mesmo políticas, que hoje nós estamos aí, ó. Hoje nós votamos, dizemos quem que nós queremos lá. Eu estou terminando, aonde, deixa eu correr aqui, né? A visão da política, então, da reforma, ela não era hierárquica. As várias esferas da sociedade não dependem uma das outras. A família não depende do Estado. A família foi criada por Deus. O Estado foi criado como poder refreador e moderador do mal. Foi criado diretamente por Deus. Elas em si não dependem uma às outras. A igreja não depende da licença do Estado para funcionar. Deus criou a igreja de forma independente do Estado. Propriamente a família, uma coopera com a outra, mas nunca temos a relação hierárquica. Como? Deus, Estado, família e a igreja, né? Ou Estado, igreja e família. Isso não pode funcionar. E essa ideia nós viemos trazendo isso, mas graças a Deus por eles, porque infelizmente nós pensamos como uma nação hierárquica, como poder, ainda que emanando de Deus, passando por outras instâncias. Coloca o Estado como superior à família ou na educação, e não era assim que os reformadores viam. Eles viam Deus como todas as coisas, nas várias esferas da sociedade: família, igreja, Estado. Entretenimento dependendo sempre de Deus e nunca dependendo de um poder moderador, como o Estado moderado, ou igreja, ou família. Eu vou correr aqui.
Na ideia eu queria falar sobre manifestação aqui também, mas eu vou pular. Quando esta autoridade, então, ela é ilegítima, é comparada à besta que subiu do mar. Um bicho feio que exige o quê? Culto. Que acha que tem autoridade, que acha que tem poder. No Antigo Testamento, sabe o que Deus faz? Eu já preguei muitas vezes aqui. Deus sanciona o que é a divisão de Israel. O que acontece? Roboão, filho de Salomão, decide o quê? Aumentar os impostos. Ele disse que seria maior que o dedinho dele, né? Mais do que o pai dele. O que ele fala? Ele aumenta os impostos. Deus fala através dos conselheiros do pai dele para abaixar os impostos. Ele não abaixa. Então que Deus levanta Jeroboão. O que Jeroboão faz? Vai lá e divide os reinos. Aí tem o reino do norte e reino do sul. Uma divisão sancionada pelo próprio Deus. Por quê? Porque um rei tolo, arrogante, não quis ouvir os conselheiros de seu pai para abaixar os impostos. Então, quando os reformadores começaram a ler toda a Bíblia, eles entenderam que os poderes que hoje temos não são absolutos. Somente Deus tem o poder absoluto. Então, o movimento da reforma não foi, portanto, somente um movimento de redescoberta do Evangelho, conforme revelado na Escritura Sagrada, e com vistas a renovar a igreja. Foi também um amplo movimento de reordenação da sociedade à luz da revelação de Deus em sua palavra. Amém, gente? Eu vou pular um bocado aqui aí para vocês. Olha aí. Então, a mensagem da reforma não foi somente de reformar a igreja, foi uma mensagem de reforma de toda a sociedade. Hoje, a Europa, onde começou a reforma, ela é um campo missionário. Infelizmente. Eles nos evangelizaram. Agora é eles que querem ser evangelizados por nós. A reforma não só reformou a igreja ocidental, mas ela reorganizou a sociedade europeia. Ainda estamos nessa história. Então o martelo, ele não pode parar. Uma igreja está em reforma, é uma igreja reformada, ela está sempre em reforma. Então por onde que Deus vai continuar reformando sociedades? É a partir de nós. Amém, gente? Glória a Deus. Falei mais que todo mundo. É isso. Vocês gostaram? Cadê as perguntas, Rafa? Vamos correr aqui. Tem muitas? As perguntas o Gil vai responder todas. É lógico. Acalma então, gente. Responder sim, não. Isso é reforma. Isso foi a reforma protestante. Então ano que vem, quando tiver gente aqui ministrando sobre a reforma, vocês vão entender. Tem muitas coisas ainda que a gente pode... Nós fomos de formas resumidas aqui. Tá bom? Que isso, Gil? Vai, eu vou começar com você está calado já tem um tempo. Mas pode perguntar um ou outro que já... Tem uma pergunta com 3 perguntas? Você foi o premiado, então a minha tá de boa. Essa aqui nós já acabou de meio que responder, né? Pode começar, Gil. Depois quem quiser esse aqui que eu mandei o impacto da reforma, eu mando lá para vocês, tá? Olha, eu tenho uma boa aqui. Tem 2 iguais aqui. Ó, eu tenho 2 perguntas aqui parecidas. Uma é: como a visão reformada entendia os dons espirituais? E outra é... Então aqui, ó, o Gil vai responder de uma vez uma aqui que está comigo, viu? A reforma condena para quem acredita dos dons espirituais? Então o Gilbert vai Então me dá essa aí responder junto. Então tem 3 parecidos aqui, né? Como a visão reformada entendia os dons espirituais? Como entra o movimento pentecostal na reforma? E
a reforma condena quem acredita nos dons espirituais. Assim, a reforma foi pré-movimento pentecostal, né? Então, não existia movimento pentecostal na reforma. Então, a reforma não tem como condenar porque ela existia primeiro, né? Não tem jeito. Na visão dos reformadores, essa não foi a ênfase. Essa é uma resposta, sim. Essa não foi a ênfase. A ênfase era em salvação, a ênfase era em autoridade, a ênfase era em interpretação bíblica. Então esse é um ponto. Os dons espirituais não foram uma das ênfases da reforma. Agora, nós temos tradições reformadas dos dois lados aí da corda. Nós temos aí os conhecidos, né, que são talvez os mais conhecidos, que são os como reformados, né, que são os presbiterianos. Os presbiterianos, eles são cessacionalistas. Eles creem que os dons cessaram. Dons nos moldes de profecia, visões, revelações cessaram. Cessaram na pessoa de Jesus e hoje nós temos a Bíblia. Essa é a posição presbiteriana. Nós temos igrejas de tradições reformadas batistas, também cessacionalistas, mas nós temos igrejas continuistas, sim. Não numa visão pentecostal, isso não. Pentecostal, quando a gente fala, né, o pentecostal lá como acreditando em dons de línguas como obrigatório, em falar em línguas como segunda bênção, essas coisas, não, isso é rejeitado. Eu, por exemplo, eu não creio nisso, porque nós sabemos, por exemplo, que nós temos textos bíblicos que falam que teriam pessoas que orariam em línguas e outras não. Então esse não poderia ser um critério aí como segunda bênção ou como batismo do Espírito Santo, porque nós temos diversidades de dons. Então eu acho que essa concepção é errada. Quem é batizado no Espírito Santo necessariamente tem que orar em línguas? Não, a gente não tem isso na Bíblia. A gente tem dons espirituais de formas diversas. Mas eu me diria continuista no sentido de que eu creio que os dons, guardados aí as devidas proporções, né, sem os abusos, Deus ainda dá sonhos, dá visões. Eu não acredito em tudo que me falam, lógico, mas eu acredito que pode acontecer sim. Precisamos de uma nova reforma protestante? Acho que não, acho que a gente precisa da velha mesmo. A velha já está boa. E aqui tem uma pergunta aqui que é quais os efeitos da reforma protestante sobre a educação nas universidades. Então assim, o Edgar citou aqui um tanto de universidade que foi fundada, né, pelos reformadores ou por influência dos reformadores. Você pode pensar, por exemplo, na diferença da colonização dos Estados Unidos, que foi uma colonização de cunho protestante, para o do Brasil, né? Você quer exploração, os caras veio aqui, pegaram o dinheiro e levaram embora. Nos Estados Unidos eles tinham toda aquela mentalidade de ocupar, de crescer. Eles abriam lá todas as universidades centenárias lá que a gente conhece, né? De Harvard, todas aí elas foram fundadas por pessoas de convicções reformadas, protestantes, né? Vamos falar protestantes aí num sentido mais geral. Então, sim. Aqui, ó, mandaram aqui, credo apostólico e credo niceno. Não está no escopo, é a mesma coisa, não foi a ênfase, porque não era a discussão. Essas questões de cristologia, o martelo foi batido lá atrás na história da igreja. Então, aqui na reforma, ninguém precisou brigar por causa disso, a gente brigou por outra coisa. Um foi primeiro, outro foi depois, vai demorar demais para responder. Então deixa para depois. Vai. Pode ir. A última você não tem que deixar. Não, aí nós ajudamos você. A primeira pergunta aqui é: tiveram as mulheres alguma participação na reforma protestante? Então, acredito e creio que sim. Não conheço muitas delas, né? Mas a esposa de Calvino, ela trabalhava muito no conceito de que como a mulher deveria se portar em meio à sociedade, em meio à questão de como tratar seu marido, a família em si. Então, eu acredito e creio, né, que
as mulheres tiveram uma participação não tão grande e aclamada como todo mundo fala sempre de Lutero, de Calvino, dos outros, mas tiveram a sua participação porque não tem como conviver e viver sem elas. Não sei se explicou mais ou menos? Entendeu? Deixa eu só falar um ponto aqui. Tem um ponto de contexto que é importante também, né? Que é naquela época, né? Não existia essa ênfase, né, que nós temos hoje. Então, assim, por mais do que o movimento cristão, desde Jesus, ele tenha elevado a mulher aí a um papel muito mais representativo na sociedade de Jesus, passando pela reforma do cristianismo como um todo, esse ponto de atenção, né, de papel aí, ao ponto de ficar conhecido. Por exemplo, né, por que esses homens ficaram conhecidos? Porque eles foram pastores, por exemplo. E naquela época não existia o conceito de mulher pastora, né? Era bem ali Timóteo debaixo do braço e pronto. O obreiro, ele tem que ser marido de uma só mulher, e etc, e ali não abre, você não vê ali uma brecha para que exista uma mulher nessa posição. Então por que eles ficaram famosos? Porque eles eram pastores, porque eles eram pregadores. Então, assim, eles tiveram mais vista, né? Mas a gente sabe que tiveram mulheres e muitas, por exemplo, as esposas, né? Tem a Kézia ia saber o nome aí demais, mas tem a tal da Elizabeth. Elizabeth não é acho que é famosa aí, tem uma pancada de livro escrito da época. Então, assim, tem sim, com certeza. Eu não vou saber falar mais, mas tem sim. Sempre que o coração se distancia do seu apego de Cristo, ele fabrica muitos deuses. Pode a reforma transformar em um deles? Sempre que o coração se distancia de Deus e o apego de Cristo, ele fabrica muitos outros deuses. Poderia a reforma se transformar em um deles? Pelo que eu entendi, acredito e creio que a reforma protestante ela veio para tirar um Deus, né, do coração do povo, porque o povo idolatrava muito o Papa, e não só isso, né, como com a libertação, né, e através de Lutero podendo, né, escrever a Bíblia em alemão para que todos os outros pudessem ler, eles foram entendendo, né, que existia só um Deus a ser glorificado. E se realmente o homem ele se afasta de Deus, aí é que entra as 5 solas, vamos se dizer, né? Que é só ela que pode mostrar que o coração do homem não pode, né, ter um outro Deus a não ser o próprio Deus e o próprio Cristo Jesus. Acredito e creio nisso. Tem uma pergunta aqui muito boa. Quando Lutero começou a reforma, ele tinha em mente construir uma nova religião? E se não, quando surgiu essa necessidade? Muito interessante. Quando Lutero ele teve esse movimento aí de um basta, né? Quando estourou aí a tampa, que ele escreveu as 95 teses, é interessante que ele escreveu as 95 teses em latim. Ele não escreveu as 95 teses para o povo, ele escreveu as 95 teses para os intelectuais. Então não era a ideia dele rachar a igreja no meio e dividir a igreja. Ele queria chamar os caras para o debate e falar com os bispos, os teólogos, o pessoal importante. Ele queria chegar lá e falar: olha, vocês estão errados, e eu tenho 95 pontos aqui, claros contra vocês, que vocês estão errados. Então ele escreveu em latim. Se eu passasse lá, eu não ia entender. Ele não escreveu em alemão, ele não escreveu para o povo, ele escreveu para um debate interno na igreja. Então, assim, a ideia dele não era rachar a igreja no meio e fazer uma nova igreja. Ele queria reformar a igreja, ele queria consertar. Só que chegou um ponto que ele viu que a galera não ia arredar o pé, que eles não iam se deixar serem consertados. E aí, nesse limite aí, ele chutou o balde, que foi no concílio que eu citei no começo aí, que ele falou que os papas se contradiziam, os documentos, etc., que ele não ia retirar o que ele escreveu, e que Deus me esqueci como é que ele fala, mas ele fala assim:
eu não vou mentir contra a minha consciência, contra a palavra de Deus, que Deus me abençoe, amém. Tipo, largou o microfone e ficou lá. Se eles quisessem matar ele, podia matar. Só não matou porque Deus interviu e tal, ele surgiu, mas não era a ideia dele inaugurar uma religião nova. Ele queria reformar, tanto que ele escreveu em latim. Onde entra a contribuição católica nas solas escrituras? Foi falado aqui. Acredito que a Igreja Católica ela não ajudou tanto, né? Porque ela quis reter para ela todo o conhecimento. E através do próprio Espírito Santo, né? E do próprio Deus, que conduziu a Lutero a querer, né? A estudar mais as Escrituras, que, né? Surgiu as solas escrituras, as 95 ideias que foram produzidas assim. Basicamente isso. Vamos lá. A reforma foi a divisão política esquerda e direita? Não. Isso veio bem depois da reforma, né? Bem depois da reforma. Então não foi essa divisão que houve antes. Na época de começou a esquerda, começou a falar. Época de Karl Marx, aí. Vamos lá. Em que ano Lutero começou a ver a verdade? Acredito em 1517, ele começou a ver a verdade. Não tem uma data assim precisa. Eu não sei falar de cabeça não, mas assim, pelo que a gente lê, parece que ele lutou muito, né? Ele teve ali muitos anos ainda de remoer e tal. Para ele conseguir se levantar. Para dar esse grito, não foi de imediato não. Lutero foi mártir? Quase mataram ele. Acho que ele morreu de boa. Porque ele foi embora, né? Fugiu. Morreu de velho. Foi de boa. Lutero foi família. sucesso. Foi sucesso. Na realidade, acho que você formado antes do momento de Menos o pré-reforma, aí já é um pré-reformador de arroz. Assim, sofreram, né? Imagina, uma sociedade que era totalmente religiosa, né? Você ir contra a igreja católica, você perderia ali muita coisa, né? O acesso a muitos lugares e tal. E com certeza eles passaram, com certeza eles foram expulsos, né? Perseguidos. Alguns morreram sim e tal, pela Inquisição, essas coisas, mas não todos. Que eu lembro mesmo foi um pré-reformador chamado de Augusto. Foi o que foi queimado na praça, queimado vivo na praça, e lá ele libera uma profecia, né? Que hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne. Aí esse cisne é o Martinho Lutero. Nasceu e fez o que fez aí. É interessante isso aí, porque a reforma ela não começou literalmente em Lutero, Tem né? uns pré. Ela já estava vindo John já Wycliffe, de muito né? tempo. John Wycliffe. E o herege morria queimado, né, na Os época. hereges que E quem discordava da igreja católica era herege, então morria muita gente. Beleza? Agora, o que vai acontecer com a igreja católica e agora o que vai acontecer com os católicos? O que aconteceu até hoje, irmãos? Olha aí. Ainda a gente está vendo eles terem a autoridade aí que eles têm, não como antes, mas tem, porque graças a Deus hoje por nós cristãos protestantes, a gente hoje também tem fala, tem voz, né, que não deixa eles terem essa palavra final, né, em tudo. Em algumas coisas concordamos, em outras não, mas o que vai acontecer com eles ou não, saberemos naquele grande dia. Amém, gente? Glória a Deus. Então, amém. Então é isso, obrigado por vocês ficarem aqui. Nos perdoa pelo horário, mas é um dia típico, viu? Nos perdoe. Nos perdoe. Foi um dia atípico, né? Não é todo sábado que a gente é assim, mas hoje é um dia atípico que só vai acontecer ano que vem, de novo. Mas já estamos pensando em algo melhor. Você não respondeu a pergunta? Não? Responde essa aí, Gil, senão vai ficar chato. Tá muito difícil essa. Quem que responde isso aqui? Não sei se tudo estuda aí, poxa. Preguiça. Resumindo assim, né? Nessa bagunça que a gente está vivendo hoje aí, há o que celebrar em 503 anos? Cara, para mim há. Para mim, Gilbert há. Para muita gente, embora muitos continuem perdidos. Embora muitos tenham pegado vassoura e ido para o Burger King, crentes, cristãos, nós estamos aqui para celebrar, e é sempre bom celebrar essa data.
Não, Não estamos aqui. E isso é bom, né? Até sempre lembrar. Porque se não fosse eles, né? Se não fosse o próprio Deus usando eles, a gente não estaria aqui do jeito que a gente está, com essa liberdade de poder pregar o Evangelho, falar. E não só isso, né? Entender que a gente necessita do Cristo Jesus que morreu na cruz lá há muito, muito tempo. Então a pergunta que eu faço para vocês, para mim, pastor, então a Lagoinha Ribeira, qual que é a ideia dela? Buscar essa linha reformada. Somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus, toda a glória. Palavra, é através da palavra, a exposição das Escrituras, é assim que nós vamos ser conhecidos. Amém? E se precisarem, se pedirem um dia para negar isso, vocês vão lembrar. Eu tenho problema de ser mártir, não. Eu quero. Se for isso, vamos embora. Vai valer a pena. Por não negar as Escrituras. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.